Vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 15 até o versículo 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa e vê-lo, rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nós vamos nesta noite focar aqui nos versículos 17 até o versículo 20. Quando a hora da ceia, mandou chamar o seu servo e dizer aos convidados: Vinde, que está tudo preparado. E aqui nós vemos 3 personagens convidados e cada um deu a sua desculpa. O primeiro disse que tinha comprado 5 juntas de boi e precisava experimentá-lo. O outro deu a desculpa que tinha casado e não podia ir. E o terceiro falou que tinha comprado um campo e ia ver. Eles perderam uma oportunidade nas suas vidas porque estavam baseados em desculpas. Quantas pessoas, por viverem de desculpa, perdem grandes oportunidades na sua vida? Porque há 4 tipos de desculpa. A desculpa descabida é aquela desculpa que não cabe. Tem a desculpa esfarrapada, é aquela desculpa sem consistência. A desculpa desonesta é aquela desculpa que não é verdadeira. E a desculpa incoerente é aquela desculpa contraditória. Nós sabemos que nesta passagem que nós lemos acerca da parábola da grande ceia,
Esse estudo aqui ele vai mostrar a necessidade de pararmos com inúmeras desculpas que arrumamos no dia a dia. Desculpa essa que são prejudiciais para nós mesmos. Porque elas vão nos desgastar diante dos homens, diante das pessoas, e vai nos desgastar também diante de Deus. Qual tem sido a tua desculpa para não fazer a obra de Deus? E a Bíblia, ela nos fala de personagens na Bíblia que deram suas inúmeras desculpas para não fazer a obra do Senhor. Desculpa, aquela desculpa que ela vem como pretexto. Porque não querem fazer, coloca um obstáculo, coloca dificuldade. Tem pessoas que usam desses pretextos para não fazer a obra de Deus. Não querem fazer a obra de Deus e desqualificam aqueles que fazem. Ainda dizem, se eu tivesse no lugar dele eu fazia melhor. Aqueles que não querem ajudar, a questão vai na frente, eu vou depois, né? Arruma desculpa para não cooperar na obra de Deus. E as desculpas aqui na parábola, ela nos mostra alguém preocupado com outras coisas, mas não preocupado com o reino de Deus. Nós que pastoreamos o rebanho do Senhor, nós que pastoreamos a igreja, nós sempre nos deparamos com alguns dando desculpa descabida, dando desculpa sem consistência, dando desculpas, até desculpas desonestas, acompanhado de mentiras. Nós precisamos entender que Deus não aceita desculpas para fazer a obra de Deus. É tão provável que a parábola da grande ceia, quando as pessoas começaram a dar suas desculpas para não participar da ceia, o dono daquela ceia chama o seu servo e manda ele pelos becos, pelos valados, pelas ruas da cidade, a obrigá-lo a entrar na sua ceia, para que a sua casa fique cheia. Qual tem sido a tua desculpa para não participar da obra de Deus? Aquelas desculpas para atenuar a própria culpa. Pastor, não fui ao culto porque eu não tinha roupa limpa. Não compareci, pastor, à reunião porque não estava bem, estava espirrando. Não participei da festa porque me apareceu outro compromisso. E cada um dando a sua desculpa para não participar do trabalho. Apareceu outro compromisso. Ô irmão, por que o senhor não vem mais à igreja? Pastor, sai da igreja por causa de fulano. Eu vou para outra igreja porque lá está a minha família. Meus parentes estão lá. Qual tem sido a tua desculpa para se livrar da culpa? Tem pessoas que dão desculpas por fazer as coisas mal feitas.
não tem zelo pela obra de Deus, não tem zelo pelas coisas de Deus, não tem zelo por aquilo que Deus entregou para ele fazer e faz de qualquer jeito. E a Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. E para encobrir os seus erros, começa a dar desculpa. Já viu aquela desculpa em que o irmão vai cantar, ele diz: irmão, eu vou cantar, mas não ensaiei. Se errar, me perdoe, porque é para Jesus. Aquela desculpa em que, quando ele recebe a oportunidade, ele diz: irmão, eu não estava preparado para esse momento, para receber esta oportunidade, me desculpe. Chama ele para pregar, ele dá uma desculpa: irmão, eu não estudei a palavra, mas o Espírito Santo vai se encarregar de nos ensinar. Já viu aquele que diz: olha, faltou tempo para mim ensaiar, mas não leve a mal, meus irmãos. É assim mesmo, a gente vai melhorando. E eu pergunto a você que está me ouvindo, que está me assistindo nesta noite, qual tem sido a tua desculpa para não fazer o melhor para Deus? Qual tem sido a tua desculpa para não fazer o melhor para Deus? Me responda. Ainda tem alguns que vivem se desculpando para não aceitar responsabilidade, para recusar a responsabilidade. E a Bíblia fala de homens que deram sua desculpa também para não querer assumir suas responsabilidades. Jeremias foi um. No capítulo 1 de Jeremias, ele diz: Senhor, eu não sei nem falar, eu não passo de uma criança. A Bíblia nos fala de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 4, de 10 ao 12, onde Moisés fala para o Senhor, dizendo que era um homem de língua pesada. Alguns historiadores dizem que ele tinha um problema de gagueira, mas a Bíblia não diz. Mas ele deu a sua desculpa para não fazer a obra do Senhor. Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, também deu a sua desculpa. Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão diz: Senhor, eu não passo, ou seja, ele falando para o anjo que ele era o menor na casa do seu pai. Eu sou menor da tribo de Manassés. A Bíblia nos fala também do profeta Jonas. Capítulo 1 diz que Jonas, ao receber a ordem de Deus para pregar os ninivitas, Jonas pega o navio lá em Jope, para Tarsis, entra no navio, desce ao porão, e o versículo 6 do capítulo 1 diz que ele dormia o sono profundo. Ele procurou de todas as formas se esquivar, fugir da responsabilidade a qual Deus deu. Tem pessoas que estão assim, que vivem dando desculpa para não assumir cargos da igreja, para não ajudar o pastor, homens que estão obesos em conhecimento
mas é uma desculpa em cima da outra para não ajudar na obra de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou. O Senhor nos colocou debaixo do chuveiro da regeneração, nos deu um banho, nos limpou, nos purificou, para que nós possamos fazer a obra de Deus, para que a gente possa fazer com zelo a obra do Senhor, cooperar com a nossa liderança, contribuir com a nossa liderança. Você foi chamado, você foi escolhido, e quando Deus chama, Deus capacita. Quando Ele capacita, Ele prepara, e se Ele prepara, Ele envia. E se Ele te enviar, Ele vai suprir. Para de estar dando desculpa para não fazer a obra de Deus, meu irmão. Para de estar dando desculpa para não fazer a obra de Deus, meu irmão. Sai desse cativeiro. Faz como fez Isaías e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você é escolhido de Deus, você foi chamado para um propósito. Desperta tu que dorme. Faz a obra do Senhor. Deixa-te estar dando essa desculpa, porque diante de Deus isso não cola. Deus conhece a nossa vida por dentro e por fora. Deus conhece o nosso coração. Quantas oportunidades você não já perdeu por causa de tantas desculpas na obra de Deus? A parábola da grande ceia está dizendo claramente. Esses que deram suas desculpas, eles não provarão do reino de Deus. Quem vive de desculpa, quem vive se desculpando toda hora para não fazer a obra de Deus, não vai provar do reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus. Então, nós vemos aqui a história de Jonas. Qual tem sido a tua desculpa para não atender o chamado de Deus? Qual tem sido? Não responda para mim, é você Deus. É você Deus. Então esta palavra nesta noite é uma palavra de despertamento, é uma palavra que Deus está trazendo ao teu coração, para que você venha entender que o Senhor te chamou porque Ele conta contigo. O pastor da igreja conta com você, meu irmão. Deus te adornou de dons espirituais. Deus te deu sabedoria, te deu inteligência. Deus tem te dado graça. E o Senhor também tem te dado coragem. Toma posse daquilo que o Senhor tem dado para você. Faz a obra de Deus. Faz com zelo, te dedica, te esmera em fazer a obra do Senhor. Esta igreja conta com você. Este ministério conta com você. E aquela desculpa que alguns dão para encobrir também os seus pecados. A Bíblia nos fala claramente de Adão. Adão deu a sua desculpa. Quando o Senhor conversa com Adão, ele diz: Senhor, a mulher que tu me deste foi que me fez pecar. Adão colocou a culpa na mulher, mas ele pecou juntamente com ela. Quantas pessoas vivem dando desculpa? Ah, eu estou assim, pastor, porque o senhor não sabe, a minha mulher lá em casa é uma tribulação, o senhor não sabe o que eu passo e tal. A Bíblia nos fala claramente que Adão pecou por desobediência a Deus.
Você tem pecado por desobediência, desobedecendo ao Senhor. A mulher que tu me deste, Senhor, por companheira, ela me fez pecar. Quando algum irmão cai, quando alguém peca, aí vem com aquela desculpa: pastor, a carne é fraca. A tentação, pastor, foi forte demais. Não deu para segurar. Viu? Aquele crente fraco. Leia o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12 e 13. Você pode grifar aí e ler. Tem aqueles que vivem dando desculpa pela mentira. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 5 de Ananias e Safira, aonde eles retiveram parte do preço. Eles tinham combinado que dariam tudo da propriedade que vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos. Mas quando olharam o montante do dinheiro, combinaram em mentir, falando para Pedro que tinham vendido só por um preço a propriedade, retendo outro. E por causa da mentira, morreu tanto Ananias como Safira. Qual tem sido a tua desculpa pelo teu fracasso na fé? Qual tem sido, meu irmão, a tua desculpa pelo teu fracasso na fé? Eu quero concluir esta mensagem. Eu quero deixar para você aqui uma palavra. Quem fala a verdade bíblica não pede desculpa. Jesus nunca pediu desculpa por falar a verdade. Deus não aceita desculpa descabida. Ele expulsou Adão e Eva do jardim, do Éden, por causa de tanta desculpa. Então esta parábola aqui, ela mostra que os que não arrumarem desculpas serão os que entrarão para as bodas do Cordeiro. E deixo uma palavra de reflexão para você. As pessoas não estão interessadas, nem gostam de ficar ouvindo desculpa o tempo todo. Então, reflita nisso. Deixe de estar dando desculpa, se eximindo da sua responsabilidade. Não atribua a outras pessoas o seu fracasso na fé. Assuma. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, está na hora de nós tomarmos uma postura mais enérgica. Está na hora de nós assumirmos as nossas falhas e dizer: eu falhei, foi eu que errei. Eu tenho dado desculpa o tempo todo da minha vida para não fazer a obra de Deus. Mas a partir de hoje, eu ministro sobre a tua vida. E digo que o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, te levanta desse marasmo. Não deixa a frieza tomar conta de ti. Não deixe o pessimismo tomar conta de você.
O momento agora é de nós nos levantarmos para fazer a obra de Deus melhor. Deus está nos dando a oportunidade de nós recarregar nossas baterias, fortalecer o nosso espírito, porque o Senhor tem uma grande obra em nossas mãos. Ele nos chamou para uma grande e maravilhosa obra. Estamos vivendo esse momento, mas não é momento de descansar, não é momento de lazer para nós, é momento de nós buscar a Deus, é momento de nós reunir a nossa família e levar a nossa família aos pés do Senhor, é momento de nós fazer uma reflexão, uma introspectiva e dizer: Senhor, eu tenho vivido de desculpa diante de Ti, mas eu não quero mais viver assim. A hora que o meu pastor me chamar, a hora que o pastor quiser me dar um cargo, eu vou aceitar. Eu vou deixar de viver dando desculpa para não cooperar na obra de Deus. Atente para esta parábola. Olha o que esses personagens fizeram, deram suas desculpas. E por isso, não provaram da ceia. Não entraram na festa. Para que nós não sejamos reprovados por Deus. Para que nós não venhamos participar da festa. Lá no céu, nós temos que colocar a desculpa para o lado, mandar ele embora e nos dispor. E fazer como fez o profeta Isaías: eis-me aqui. Jeremias deu desculpa, mas Deus não aceitou. Jonas deu desculpa, Deus não aceitou. Moisés deu desculpa, Deus não aceitou. E ele não vai aceitar com a desculpa também. Faça isso. Esta igreja conta com você. O nosso pastor, o pastor Sebastião, conta com você para fazer a obra, para nós tocarmos os projetos desta igreja. Porque ele é o nosso pastor aqui. Ele é o nosso líder. Te dispõe. Deus tem te dado sabedoria. Deus tem te dado o dom da palavra. Deus tem te dado dons espirituais. Não é para você ficar obeso no conhecimento e não compartilhar com ninguém. Não é para você ter tudo isso e não fazer a obra de Deus. Deus te adornou porque Ele confia em ti. Deus te capacitou porque tu foste chamado. Nós estamos fazendo uma grande obra, por isso não podemos parar. Estamos fazendo uma grande obra, por isso não podemos parar. E na obra de Deus, no trabalho do Senhor, não tem lugar para covarde, não tem lugar para tímido, para medroso. Na obra de Deus não tem lugar para homens preguiçosos. Na obra de Deus há lugar para homens que tenham coragem de falar do Evangelho, de pregar o Evangelho, de ir às ruas para trazer as almas que estão sendo saqueadas por Satanás, que estão aprisionadas por Satanás. Para isso Deus nos chamou. Para isso Deus nos levantou nesta terra. Quem era você antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? O que você hoje é na presença de Deus? Hoje você é chamado de filho, de herdeiro, de cordeiro, de príncipe. E nós somos mais do que vencedores. O tempo é agora de despertarmos do sono.
Jonas dormiu sono profundo, mas Deus preparou um vento, Deus preparou uma situação para tirar ele daquela situação, daquele sono, para fazer a obra. Deus está permitindo que venha este vento sobre a nossa nação, sobre o mundo, para despertar a igreja do Senhor, para fazer a obra de Deus com zelo. E eu tenho certeza que depois que passar esta pandemia, nós vamos ter uma igreja forte, uma igreja mais unida, uma igreja de homens e mulheres que não ficarão mais dando desculpa para não fazer a obra de Deus, mas uma igreja pronta para o ID, uma igreja pronta para a obediência, uma igreja cheia da graça de Deus.